Hoje vamos continuar ministrando, sobre Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o nosso Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o ambiente, Existem ambientes onde Deus se manifesta de maneira mais intensa, mais forte, mais poderosa. E hoje eu quero falar sobre um desses ambientes, O nosso relacionamento com Deus, como eu já falei, ele tem níveis, A gente vai subindo níveis, a gente vai alcançando níveis maiores, níveis mais profundos de intimidade com Deus. E nós estamos aí num período de jejum. Quantos estão jejuando conosco? Amém? Nós temos estamos aí já, entregamos o jejum ontem, foram 15 dias, 14 dias de jejum, jejuando, enfim, cada um aí dentro da sua realidade, dentro do seu limite, Confesso que eu tenho tentado romper os meus limites no jejum, eu tenho tentado ir cada vez um pouquinho mais, e não é fácil, igreja? Jejuar é um negócio difícil, é por isso que o jejum nos aproxima tanto de Deus, porque a gente tem que anular muito, a nossa carne, a nossa vontade, porque eu acho que é a maior necessidade básica do ser humano, é a alimentação, Então, a alimentação realmente é algo que mexe com a gente, Mexe muito com a gente. Quando a gente para de comer, o negócio, aperta, e a gente começa realmente a sofrer, e aí tem gente que fala, eu não dou conta de fazer jejum. Por que você não dá conta de fazer? Não, porque me dá uma dor de cabeça. Eu falo, então é sinal que o jejum está funcionando. Um jejum que não te dá nenhum sinal, é sinal que não foi jejum, Ah, não, como é que foi seu jejum? Ih, foi de boa, nem fome eu senti, então não foi jejum, Então o jejum realmente é aquele período que mexe com você, Então tem gente que, por exemplo, ficar sem comer até meio-dia, já faz isso todo dia. Tem muita gente que a primeira refeição é o almoço, sim ou não? Então não é jejum, você está acostumado, é a sua rotina. Ah, vou jejuar até meio-dia, mas vem cá, normalmente você come que horas? Não, todo dia eu como depois de meio-dia. Então você não está jejuando, Você está cumprindo a sua rotina. O jejum ele tem que te matar. Se ele não está te matando, não é jejum, Você tem que sofrer mesmo. Você tem que ficar desesperado, gente. Tem que ser aquele jejum que, você fala assim, não, acho que eu vou morrer. Eu estou morrendo, não é possível, É isso que vai o quê? Mexer com o seu organismo. E é interessante, querido, é interessante que eu estava esses dias ouvindo um médico falar sobre jejum. E é um médico cristão, é um médico evangélico, então ele se aprofundou nesse estudo do jejum aí. E é interessante como o corpo humano não é só uma coisa espiritual. A cada dia que passa, a gente descobre o quê? Que a ciência e a espiritualidade, elas se complementam. A ciência e a espiritualidade, elas não andam separadas, elas andam juntas. E o jejum tem uma explicação científica por que é que você acaba se aproximando mais de Deus. Porque o seu corpo, ele libera substâncias, o seu corpo, ele se transforma durante o jejum, e essa transformação física te aproxima da espiritualidade. Então, assim, se você começar a estudar sobre jejum, você vai ficar encantado, tanto com as explicações científicas sobre o jejum, quanto as explicações espirituais, Então recomendo que você estude sobre jejum, claro, com fontes seguras, Fontes confiáveis, porque a gente sabe que não dá para confiar em tudo que hoje publicam, Principalmente internet, qualquer um publica qualquer coisa na internet, Então vamos tomar cuidado, mas procure fontes confiáveis, estude sobre jejum. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 18, versículo
18. Mateus 18, 18. Abre aí, Mateus 18, 18. Quem não conseguir abrir, né, pode acompanhar aqui com a gente. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Glória a Deus. Olha que palavra poderosa. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O terceiro nível, né, da presença de Deus acontece quando nós nos reunimos em nome de Jesus, né? Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, a gente entra num terceiro nível de relacionamento com Deus. Por quê? A Bíblia é cheia de versículos, é cheia de textos que revelam que quando tem mais de uma pessoa reunida em nome de Jesus, algo maior acontece ali, algo mais forte, algo mais poderoso acontece, né? Eu lembro da Torre de Babel. Quantos já leram a história da Torre de Babel aí? A Torre de Babel fala de quê? De um povo que queria construir uma torre tão alta que ia alcançar os céus para eles chegarem até Deus. Né? Uma ideia meio maluca, mas era o que eles queriam. E a Bíblia diz que eles começaram a construir a torre, e essa construção, ela incomodou tanto, que ela chegou até a Deus, né? Não a torre, mas o fato da torre estar sendo construída, incomodou a Deus. E o que Deus falou naquele momento da Torre de Babel? Desçamos ali e vamos confundir esse povo, porque eles têm um só coração, eles têm uma só intenção, e isso significa que não haverá limites para aquilo que eles querem fazer. Olha o que Deus falou: quando todo o povo tinha uma só intenção, quando todo o povo tinha, né, o mesmo objetivo, ninguém conseguiria colocar limites naquele povo. Interessante isso, né? Só que eles estavam unidos para o mal. Eles estavam unidos por um propósito tolo, um propósito idiota, né? Vamos construir uma torre até chegar ao céu. Mas o que é interessante não é o propósito em si. O que é interessante é que Deus, mesmo sendo um propósito ridículo, mesmo sendo um propósito sem sentido, Deus falou que ninguém ia poder deter aquele povo. Então não é só para o bem, para o mal também acontece. Por quê? Porque é uma lei divina. É uma lei espiritual, é uma lei divina. Quando pessoas se reúnem para correr atrás do mesmo objetivo, do mesmo propósito, ali acontece algo especial. E é claro que quando a gente fala de Deus, algo sobrenatural, claro, algo do bem, né? Algo bom, e não algo mal como na Torre de Babel. Mas o terceiro nível acontece justamente quando há unidade, quando há união, quando o povo está unido. Então, onde esse ambiente, né, nasce? Primeiro, ele nasce dentro da gente. Lá em João 7,38, vamos acompanhar o que diz João 7,38. Quem crer em mim, o que acontece? João 7,38, coloca aí para a gente. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão
rios de água viva. Então, esse ambiente, ele começa dentro de nós. Quem crê, já começa a fluir rios de água viva. Jesus falou, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Primeiro passo, você precisa crer em Jesus. Já vai começar a fluir rios de água viva dentro de você. Agora, quando a gente vai para 1 Coríntios 3,16, coloca aí 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Fala, eu sou santuário, eu sou templo, eu sou casa. Amém? Cada tradução traz uma palavra diferente, mas resumindo, Deus habita em você, o Espírito Santo mora em nós, amém? O Espírito Santo está em nossa vida. E Isaías, capítulo 57, 15, Isaías 57, 15, diz assim, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Espírito Santo que muda, né, quando ele entra na nossa vida, ele muda os abatidos, os contritos, aqueles que estão, né, machucados, feridos. O Espírito Santo traz cura, traz refrigério, amém? Agora, o que esse ambiente proporciona? Salmo 133, coloca aí, Salmo 133, vamos ler até o 3, de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Olha que interessante, fala, quando os irmãos estão em união, o que acontece? Deus libera unção. O que é unção? Poder. Deus libera poder, Deus libera mais da presença dEle, mais do poder dEle sobre as nossas vidas. Mas é quando os irmãos estão em união. Sabe, eu tenho ficado muito, muito feliz, porque eu tenho acompanhado grandes líderes evangélicos, né? Eu tenho ouvido, eu tenho assistido, enfim. E eu tenho ficado muito feliz, porque eu estou vendo que a igreja brasileira, ela está se unindo muito, ela está caminhando, ela está convergindo, e eu acredito que o avivamento que está vindo sobre o Brasil, ele tem muito a ver com isso, com a união da igreja, né? Com a união das denominações, com a união de todos aqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das suas vidas. Isso vai trazer o avivamento para o Brasil. Isso vai acelerar e vai intensificar o avivamento que está vindo sobre a nossa nação, né? É interessante, o Bispo Lucas mesmo, ele tem participado, né, de um evento, eu não sei qual é peridiosidade, né, do evento, mas ele já foi em 2, e eu estava acompanhando, e nesse evento estão simplesmente os filhos e os genros dos maiores líderes evangélicos do Brasil, de todas as denominações que você imaginar, as
as maiores, as realmente expressivas, que tem igrejas pelo Brasil inteiro, digamos assim, os herdeiros, né? Todos aqueles que são a nova geração de pastores, de líderes desses ministérios, eles estão se reunindo com frequência e estão se alinhando. Eles estão se alinhando. Isso é um sinal maravilhoso para a igreja brasileira. Isso é um sinal maravilhoso, porque revela aquilo que Deus está para fazer na nossa nação. Deus está para fazer algo grande no Brasil, né? E a união e a unidade desses líderes evangélicos é um grande sinal disso, é o maior sinal disso, né? Porque, como diz aqui nesse Salmo 133, como é bom quando os irmãos vivem em união, ali Deus determina bênção e unção para sempre. Quantos querem viver debaixo de bênção, debaixo de unção, amém? Glória a Deus pela Sara Nossa Terra, né? Nós realmente somos privilegiados, é um ministério que respeita as outras denominações, que respeita as outras igrejas, né? Você nunca vai me ver subindo aqui no púlpito, em qualquer Sara Nossa Terra, falando mal da igreja A, B ou C, né? Então nós não temos nenhum problema, nenhuma dificuldade com os nossos irmãos. Então isso é bênção, isso traz bênção sobre as nossas vidas, amém? Então nós temos que entender que viver em união é bênção, né? Quando lá em Mateus 16, 18, quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão, ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, A igreja é a reunião dos santos, amém? Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la, né? Jesus falou para Pedro que ia edificar a igreja, e quando nós somos igreja, quando nós oramos como igreja, quando nós jejuamos como igreja, quando nós entramos em batalha como igreja, quando a igreja está unida, queridos, quando a igreja está unida, ninguém pode nos vencer. Quantos podem dizer amém? Você sabe qual é o maior medo? O maior medo nessas eleições? Você sabe você sabe quem vai decidir essas eleições? A igreja. A igreja que vai decidir a eleição. Glória a Deus que no Brasil nós temos uma igreja forte, porque em alguns países que eles não tinham uma igreja forte, hoje a igreja está sendo massacrada, né? Como é o caso da Guatemala. A Guatemala, né, está perseguindo lá os cristãos de uma forma absurda, de uma forma humilhante, padres sendo presos, bispos sendo presos. Aí, por que alguns partidos e alguns candidatos têm tanto medo da igreja? Porque sabe que a igreja unida não pode ser derrotada. A igreja, quando trabalha unida, ela não pode ser derrotada. Quantos podem dizer amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E então, queridos, quando nós estamos em unidade, quando nós estamos unidos, a porta do inferno não pode prevalecer. E como gerar esse ambiente? E como gerar esse ambiente que nós já lemos, né? Que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. É quando nós congregamos, amém? Quando nós congregamos, quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, né? Um movimento que surgiu, que é um movimento para enfraquecer a igreja, um movimento que surgiu, é um movimento que diz assim: você não precisa congregar,
Você pode adorar a Deus na sua casa. Você pode adorar a Deus só no seu quarto. Você pode adorar a Deus só online. Você não precisa de igreja. Você não precisa congregar, né? Isso é uma mentira tão grande, mas por que essa mentira começa a ser propagada? Uma estratégia do inimigo para quê? Para fazer a igreja deixar de ser igreja. Porque para ser um corpo, os membros têm que estar unidos. Tem que ter unidade, tem que estar junto. Agora, se o braço está numa casa, a perna está na outra casa, a cabeça está na outra casa, né? O coração está na outra casa, isso não é um corpo, né? É um corpo esquartejado, né? Um pedaço espalhado por cada lugar. O corpo, né? Jesus fala do corpo, e lá em Coríntios fala do corpo. O corpo tem que estar junto, o corpo tem que estar unido. Por isso essa estratégia de falar assim, não, ninguém precisa de igreja, ninguém precisa congregar, porque é uma estratégia para enfraquecer a igreja, que é muito forte. Então nós temos que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas, queridos. Nós precisamos sim estarmos congregados, precisamos sim pertencer a um corpo, amém? E para encerrar, eu quero ler um texto de segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 1. A gente vai ler um pouco aqui, tá? E para a gente encerrar nesse texto, vamos lá. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os seus utensílios. Olha só, antes de continuar, a gente vai continuar, mas deixa eu só lembrar o que está acontecendo aqui. Aqui, né, é um momento muito único, muito especial, que aconteceu na história do povo de Deus. Aqui eles iam construir o templo. E qual é, gente, o objetivo de um templo? Qual é o objetivo de um templo? Vou ajudar vocês, né? Acho que vocês estão pensando numa resposta difícil, né? É uma resposta muito simples. Que a gente se reunir aqui. Por que a gente tem esse lugar? Para a gente se reunir. Se fosse para cada um ficar na sua casa, precisava desse lugar? Para quê? Não precisava. Esse lugar tem um único objetivo, que é a igreja se reunir. Nós somos a igreja, mas se a igreja não precisasse se reunir, Deus ia mandar construir um templo? O que você acha, sim ou não? É muito óbvio. Se Deus falou, eu quero que vocês construam um templo, e Ele deu a direção, e Ele disse como, e Ele revelou, e Ele disse para Davi, você não vai construir, porque na sua mão tem muito sangue, quem vai construir vai ser o seu filho, Salomão, e aí Salomão vai construir o templo. Por que Deus mandou que eles construíssem um templo? Não era por causa dele, Deus não estava pensando nele, Deus estava pensando no povo. O povo precisa se reunir. O povo, nós precisamos nos reunir. Por quê? Porque quando nós estamos reunidos, nós recebemos um poder, nós recebemos uma unção, nós recebemos algo sobrenatural, que se estivermos cada um na nossa casa, nós não alcançamos. E olha que interessante, versículo 2, pode seguir aí. Próximo versículo. Terminada. Tá, a gente estava, 5:1 a gente já leu, né? 5:2. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Olha aqui, ó.
Olha o que Salomão fez: reuniu as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas. Deus, falou para Salomão: ó, convoca a liderança, convoca os chefes das tribos. Quem são os chefes das tribos? São os líderes de ministérios, são os apóstolos, os bispos, os pastores, que são presidentes de ministérios, que são líderes de multidões, que lideram igrejas, ministérios, enfim, trazendo isso para a nossa realidade hoje. Segue aí, não precisa tirar não, pode deixar na tela aí, só seguir. Vamos lá. Então, próximo: e todos os homens de Israel uniram-se, fala comigo, uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Próximo: quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca. A arca simboliza a presença de Deus. Vamos lá. E a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. Próximo: o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Vamos lá. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar do Santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca, cobriam a arca das varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão, olha só isso, não importando a divisão a que pertenciam. Olha aqui a unidade, não importa de onde você é, não importa a sua congregação, não importa a sua tribo, não importa a sua divisão, não importa a sua origem. Aqui ficou claro isso, não importando a divisão a que pertenciam. Vamos lá. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas, liras, e o acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas, que tocavam cornetas, e os cantores em uníssono louvavam e agradeceram ao Senhor ao som das cornetas, símbolos, outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor, cantaram: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Queridos, isso aqui é tudo que a gente quer. Quantos querem que quando a gente se reúna nesse lugar, uma nuvem do Senhor enche as nossas vidas, enche este lugar, amém? Você já pensou uma nuvem do Senhor enchendo o Brasil? Você já pensou o dia que o Brasil tiver uma visitação tão poderosa de Deus, que as pessoas vão andar chorando na rua, tamanha é a presença de Deus sobre a nação? Você já consegue imaginar isso? Eu às vezes fico viajando nisso, imaginando as pessoas na praça, as pessoas na rua, de repente tem uma visitação de Deus, as pessoas caem de joelho no meio da rua, os carros param, sabe, uma visitação sobrenatural de Deus, as pessoas entrando na unção, no poder do Espírito, no meio da rua, em qualquer lugar, na padaria, na farmácia, no supermercado, e começam a louvar, e começam a cantar, e começam a falar em línguas, o povo começa a tremer no meio da rua. Imagina isso, gente. Você consegue imaginar isso? Eu fico imaginando essas coisas de vez em quando, Fico viajando. E aqui a gente percebe o quê, Que tudo isso veio por causa do coração do povo que estava num só
propósito, que era buscar a glória, a presença de Deus, que era buscar a unção de Deus. E é isso que Deus está desafiando o Brasil para fazer, queridos. A igreja andar junta, unida, num só propósito, buscando a glória, a presença de Deus, né? Louvando, engrandecendo, profetizando, declarando que Jesus é o Senhor da nossa nação, declarando que Jesus é que governa as nossas vidas, os nossos corações, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quando a gente tiver todo o Brasil, todas as igrejas do Brasil unidas nesse mesmo propósito, todas as igrejas do Brasil esquecerem as suas diferenças, esquecerem, né, aquilo que é diferente de um para o outro, esquecerem de pequenas coisas e lembrarem das coisas grandes, que é, nós somos o corpo, nós somos a igreja, nós somos a noiva do Senhor Jesus, que Ele vai buscar, que Ele vai vir buscar, que Ele vai vir arrebatar, levar para o céu, para a eternidade, para lá habitarmos e vivermos, né, eternamente diante da glória dEle, amém? Glória a Deus. Então fica de pé, querido, em nome de Jesus.